Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa e hoje o meu colega Luiz Felipe e eu estaremos aqui com vocês no 7º ano para o nosso estágio. Nós somos acadêmicos do curso de Letras, Português e Inglês da UEG aí de Jussara. Agora, eu iniciarei com vocês com um gênero textual. Eu quero que vocês leiam esse gênero textual e observem. Observem as imagens, as palavras. Alguém sabe que gênero textual é esse? Isso! Quem já leu uma tirinha? Onde vocês leram? Vamos ler essa daqui juntos? Espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? Quem cala consente. Vocês sabem que personagem é essa? Isso, essa é a Mônica. O que mais chamou a atenção de vocês na estrutura dessa tirinha? Vocês gostaram do desenho, da imagem? Muito bom. Então, alunos, o que é uma tirinha? A tira de jornal, ou tirinha, como é mais conhecida, ela é um gênero textual que surgiu nos Estados Unidos devido à falta de espaços nos jornais para publicação de passatempos. Então, o nome tirinha, ele remete o formato de textos, então ele lembra um recorte de jornal. Aqui no Brasil, um dos pioneiros na criação e publicação das tirinhas foi o Maurício de Souza. Ele começou publicando a tira do Cãozinho Bidu no final da década de 1950 no jornal Folha de São Paulo. Então, para quem não conhece, nunca viu uma tirinha do Cãozinho Bidu, eu coloquei essa imagem do lado para vocês reconhecerem. Além da criação do Cãozinho Bidu, o Maurício de Souza ele criou outros personagens, como a Mônica, o Cascão, o Cebolinha. E essas criações desses personagens eles ficou tão famosos que elas puderam ganhar as suas próprias histórias, né? Suas próprias revistas em quadrinhos, mais conhecida hoje como Turma da Mônica. As tirinhas, elas são publicadas em jornais e revistas. Mas atualmente, ela já vem alcançando um grande destaque nas redes sociais também. Então você pode encontrar tirinhas no Facebook, no Instagram. E também podemos encontrar as tirinhas nos livros didáticos. As tirinhas, como vocês puderam perceber na tirinha da Mônica, elas vêm em enunciado curtos. Então são pequenas frases com palavras bem curtinhas, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos, então é bem pequenininho. Muitas tirinhas elas vêm em balões, né? As falas dos personagens vêm em balões. Esses balões, dependendo da fala do personagem, ele vai mudar. Outra característica também da tirinha é os códigos verbais e não verbais. Ou seja, a linguagem escrita, ela vai dialogar com a imagem, né? Ela tem que estar relacionada o que o personagem está fazendo com a fala dele. O conteúdo que vai predominar nessas tirinhas muitas vezes é a crítica, o humor, tudo isso relacionado ao comportamento do personagem, seus valores e seus sentimentos.
Como eu disse atrás, o uso de imagens dialoga com o contexto verbal, as palavras, sinais de pontuação, expressão física, os gestos, a maneira de andar e olhar. Alunos, nós podemos observar que essa tirinha ela tem uma harmonia, tem uma concordância entre a fala da personagem, o desenho, as expressões faciais e os gestos. No primeiro quadrinho, ela pergunta para o espelho, então tem um ponto de interrogação, tem reticências, ela abre os braços, ela está chegando lá no ambiente. No segundo quadrinho, ela espera a resposta e não tem. Você pode ver que a expressão facial dela muda. E no terceiro quadrinho, ela sai do ambiente que ela está, né? A gente pode perceber que ela está indo embora. E com uma expressão facial de autoconfiança, né? Como eu já mencionei aqui, o conteúdo que predomina nas tirinhas, né, é uma crítica, é um humor. Então nós vamos ler novamente a tirinha para a gente poder identificar o humor dessa tirinha. Espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? Quem cala consente. Vocês conseguiram identificar o humor nesse último quadrinho? O efeito de humor está na fala da Mônica. Quem cala consente. Ela esperava uma resposta do espelho, o espelho não deu e ela simplesmente saiu. É uma personagem com muita autoconfiança. O autor das tirinhas, ele precisa usar sua criatividade e os diversos meios expressivos. Outra coisa também muito importante que a gente pode observar nessa tirinha e em outras é que esses autores eles têm um texto base, eles têm uma inspiração. Essa tirinha aqui a gente pode perceber que ela foi inspirada na história da Branca de Neve, que é um conto de fadas, né? Na hora que ela pergunta espelho, espelho meu, é uma fala da madrasta da Branca de Neve. E ela também usou no último quadrinho a expressão, né, que é um ditado popular: quem cala consente. Oi, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe, né, estagiário da UEG, o colega da Maísa que estava conversando com vocês sobre as tirinhas, e eu vou dar continuidade à aula falando sobre as variações linguísticas. Primeiro, o que são as variações linguísticas? Eu vou tentar explicar o conceito para vocês de uma maneira simples para facilitar o entendimento de vocês. Por exemplo, a nossa língua portuguesa ela tem uma capacidade de se adaptar e se transformar por meio de alguns aspectos. E que aspectos são esses? Por exemplo, o aspecto histórico, o social, o regional. E aqui no Brasil, né, nosso país é muito grande, então é possível encontrar muitas variações linguísticas. Então, para facilitar o entendimento de vocês, eu vou explicar cada um desses aspectos. Então, vamos lá. O primeiro é o geográfico, né? Ou também o regional. Está relacionado com o local em que é desenvolvido, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal. Por exemplo, existem palavras, né, que talvez palavras, né, que diferentes, mas que têm o mesmo significado. Por exemplo, lá em Curitiba, lá o cachorro quente deles é o que? É pão com vina. E aqui para nós é o que? Pão com salsicha. Então, é o mesmo, as palavras são diferentes, mas o significado é o mesmo. E por exemplo, aqui no Brasil, né,
O telefone móvel, né, que a gente carrega, né, a gente chama ele de celular. E lá em Portugal é o telemóvel. O ônibus nosso aqui, lá em Portugal, é o autocarro. O trem nosso aqui, lá em Portugal, é comboio. Então vocês percebem que as palavras são diferentes, mas o significado é é o mesmo significado. Então, assim, isso existem vários e vários outros exemplos é, dessa, dessa variação regional. Palavras que são diferentes, mas que têm o mesmo significado. Né? A segunda é a variação histórica. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual. É só um exemplo. Por exemplo, a palavra você. É, Antigamente, a palavra você era vossa mercê. E ela foi desenvolvendo. E hoje em dia a gente nem usa mais você, a gente usa você. Você tá bom? O que você tá fazendo aí? Então vocês percebem que com o tempo é, as palavras elas vão evoluindo. Se você assistir um filme, por exemplo, um filme dos anos 70, você vai perceber que a linguagem utilizada nesses filmes é diferente do que a gente usa hoje. Então, com o tempo, a língua ela vai se transformando. Então, essa é a variação histórica. A variação social, eu vou explicar para vocês. Existem grupos e classes sociais. E dentro desses grupos existem vocabulários, né, palavras que só pessoas que fazem parte desse grupo vão entender. Por exemplo, aqui eu tenho uma tirinha que tem uma conversa entre um médico e seu paciente. E o médico fala para ele: de acordo com o laudo, você está com um processo de inclemência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. O paciente não entendeu nada do que o doutor disse. Ele ficou assustado, pensando que era algo grave. E ele fala: meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Aí o doutor fala para ele: ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, vocês viram, por exemplo, que os médicos eles fazem parte de um grupo social. E eles têm um vocabulário só deles. Então, ele foi conversar com o paciente não entendeu nada. É a mesma coisa, por exemplo, de um morador jurídico for conversar com um morador de rua. Provavelmente, o morador de rua não vai entender nada, porque eles fazem parte de grupos, de classes sociais distintas, diferentes. A variação situacional, ela ocorre de acordo com o contexto, por exemplo, situações formais e informais. Aqui já entra a questão da linguagem formal e informal, né? Por quê? Porque dependendo do contexto que você tiver inserido ali no momento, você vai usar uma linguagem mais informal. Por exemplo, se você estiver conversando com seus amigos, você vai usar uma linguagem formal, vai chegar: e aí, mano, tudo bem e tal. Você não vai se preocupar em utilizar uma linguagem mais culta, mais formal. Agora, se você estiver num contexto onde você, por exemplo, está conversando com um juiz, você não pode chegar lá no juiz e falar: e aí, juiz, tudo bem? Tudo na moral? Não. Você tem que se adequar e falar de uma maneira mais culta, mais formal. Por exemplo, aqui tem um advogado e ele está, né, no júri, né, no meio de um julgamento, e ele fala: senhoras e senhores, aceitamos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos já conhecidos por todos. Ali ele foi bastante formal na fala dele. Talvez se ele tivesse com alguns amigos, né, batendo um papo com os amigos, sobre o mesmo, contando para os amigos como foi tal o julgamento, ele vai utilizar ali uma linguagem mais informal. Ele não vai ser tão formal é, como ele foi no julgamento. Então aqui depende muito do contexto que você está inserido. Só que vocês não podem também esquecer que essa questão do formal e informal é na fala, né? Quando vocês vão escrever um texto, aí vocês têm que usar
vocês têm que usar a linguagem padrão, né? Vocês não podem, quando você vai escrever, por exemplo, uma redação, você vai usar a linguagem padrão da língua portuguesa, né? A questão da variação linguística, ela está na questão da fala. Ela é mais encontrada na fala, no escrito não, né? Então aqui a variação situacional, ela fala sobre isso, dessa questão do formal e informal. Depende do contexto que você está inserido. As variações linguísticas é, causam um problema, que é o preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? Eu expliquei para vocês, né, que a língua portuguesa ela é falada de várias maneiras por todo o Brasil. E por conta disso, existem pessoas que acham que alguns sotaques, algumas maneiras de se falar está errada, né? E elas se acham superiores por isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês no contexto de vocês. Vamos supor que chegue um coleguinha novo que venha lá do Nordeste e ele vai falar diferente de vocês. Ele vai ter um sotaque diferente, vai falar algumas palavras que vocês talvez não conheçam. E um outro coleguinha de vocês, né, aqui de Goiás, ele comece a debochar, a dizer que o coleguinha, o coleguinha novo fala errado, debochar, menosprezar a fala dele. Isso é o preconceito linguístico. E isso está errado, porque a maneira de falar, vocês aprenderam que ela depende do aspecto regional, do aspecto histórico, do social. Então, vocês não podem menosprezar a fala do outro. Não corrijam a fala do outro. Se vocês viveram uma situação dessa, não tenham um preconceito linguístico. Só que vocês não podem confundir isso com a questão da escrita, da norma padrão. Esse preconceito está na fala, não na escrita, tá? Não confundam os dois. Aqui a gente tem um exemplo, né? Na tirinha a gente tem um exemplo de preconceito linguístico, que é o Chico Bento falando com a professora dele. Ele pergunta para ela, quais são minha nota? Aí ela fala para ele, quais são as minhas notas, Chico? Aí ele responde para ela, e eu que vou saber? Você também fez a prova? Aí ela fala para ele, isso é lá português que se fale? Já pro castigo. Aí ele fala, mais. Aí ela fala, e amanhã quero você o fino no português. Então aqui ela teve um preconceito com ele, né? Ela menosprezou, ela disse que a maneira que ele fala o português está errado. Então isso aqui é um exemplo de preconceito linguístico. Ela não corrigiu a escrita, ela corrigiu a fala. Então é um preconceito linguístico. Eu vou explicar para vocês uma atividade, né, que eu e a minha colega Maísa produzimos, né, sobre as tirinhas e as variações linguísticas. É bem simples, bem fácil, e eu vou aqui passar para vocês, explicar para vocês. Leia a tira abaixo de Fernando Gonçalves para responder as questões de 1 a 4. Aí o papagaio fala bicicleta, cocrete, caderneta. Aí a moça fala, nossa, ele fala tudo errado. Aí ela vai devolver o papagaio, né? Chega lá e fala, vou devolver o seu papagaio. Aí o rapaz responde, algum problema? Aí, número 1. O humor da tira é construído a partir das diferenças de uso da língua portuguesa. No, no, no primeiro quadrinho, o papagaio fala algumas palavras que causam estranhamento à mulher. A letra A. Que palavras causam estranhamento à mulher? Que palavras ele fala? A letra B. Como ela diria essas palavras na linguagem formal? A número 2. Para que o leitor compreenda bem a tira, é necessário que ele tenha conhecimento sobre como os papagaios aprendem a falar. De que forma isso acontece? Como eles aprendem a falar?
Número 3. No segundo quadrinho, a mulher procura o comerciante para devolver o papagaio. Letra A. Qual é a provável relação entre o homem e o papagaio? E a letra B. A surpresa e a graça da tira estão na fala do comerciante. O que a fala dele revela? Número 4. Os modos de uso da língua frequentemente geram preconceito, isso é, podem levar as pessoas a serem julgadas positiva ou negativamente. Considere a situação em que o papagaio aprendeu a falar, responda. Que outra razão pode ter levado a mulher a querer devolver o papagaio? A gíria é um tipo de código linguístico característico de um grupo sociocultural ou profissional. O vocabulário é às vezes de difícil compreensão para aqueles que não fazem parte do mesmo grupo. Leia a tira a seguir e responda as questões de 5 a 8. Luke e Tantra. Aí, orelha, aí. Beleza, mano? Beleza, só. O que achou do orelha? Cabeça. Tantra e Luke são adolescentes que estão vindo da escola. Observe a forma como Tantra cumprimenta seu amigo orelha. O que quer dizer a expressão aí, orelha? E a letra B. E a expressão beleza, mano? O que quer dizer essas expressões? A número 6. Ao todo, orelha diz apenas 3 palavras. O que significa em relação ao uso da língua portuguesa? Número 7. Explique de que forma a linguagem dos personagens contribui para o humor da tira no último quadrinho. E a número 8. A variante apresentada pelos personagens da tira é uma variante linguística histórica, uma variedade linguística social ou uma variedade linguística regional. Essa é a atividade e boa sorte para vocês.